Depois de 44 dias de navegação, a expedição do português Pedro Álvares Cabral chegou ao que receberia o nome de Porto Seguro, litoral da Bahia. Naquele momento, Portugal tinha pouco mais de 800 mil habitantes. Já esse território abrigava entre 4 a 8 milhões de indígenas, com centenas de etnias. O conceito de pré-história ele é muito assim, importante na arqueologia internacional, né? E durante muito tempo ele foi, ainda é, na verdade, aplicado aqui para a arqueologia brasileira. Só que chegou uma hora que a gente começou a ver que, na verdade, ele tinha uma série de problemas, né? Talvez o maior deles seja o fato de, quando a gente falar em pré-história, né? Até onde iria essa pré-história? Até o dia 22 de abril de 1500, que é o dia da chegada do Pedro Álvares Cabral lá na Bahia, né? É um corte que ele é muito arbitrário, né? Quer dizer, as pessoas foram dormir na pré-história no dia 21 de abril de 1500 e acordaram na história no dia seguinte, né? Ele amarra a ideia de história à presença dos colonizadores europeus. E o que a arqueologia mostra pra gente é que tem uma história riquíssima. Essa pré-história, na verdade, e o próprio conceito de pré-história, ele remete um pouco a uma noção da ausência de história, da ausência de mudança, por exemplo. Mas se a gente olha para a arqueologia aqui do Brasil, a gente vê que a gente tem um passado muito rico, né? Tem um monte de coisa diferente que aconteceu ao longo de milhares de anos. Tínhamos uma ocupação no final do século XV, portanto, antes da chegada do Colombo e do Cabral, uma ocupação muito intensa de todo o espaço. E, portanto, esse imenso período anterior à chegada dos europeus, nós poderíamos dizer que é a história ancestral do continente americano. O primeiro escrito dessas terras foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Relatava o encontro entre os navegadores europeus e os povos originários. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. Assim, a história desse território passou a ser contada pela elite portuguesa. A colonização significou a imposição do conhecimento europeu aos povos que habitavam esse território. Os saberes nativos foram desconsiderados. Os costumes, crenças e comportamentos não foram respeitados. Acho que um grande erro conceitual que se tem sobre, e a gente vê isso em livros escolares até hoje, é super comum as crianças conversarem na escola e tudo mais, meus filhos, de vez em quando eu vejo isso também, de dizer que os indígenas do Brasil só caçavam e pescavam e eram nômades, não tinham coisa. Na verdade, a gente pode dizer com alto grau de certeza que a grande maioria dos indígenas brasileiros na época do contato eram agricultores. Eram povos que dominavam o plantio e o manejo de muitas espécies vegetais em escala, na verdade, do panorama do ambiente, que a gente fala em inglês de landscape, né? O ambiente de maneira mais ampla. Então, não só plantar coisas que são essenciais para a alimentação do mundo inteiro hoje, como milho, que foi desenvolvido na América Central, mas no Brasil e na Amazônia teve um trabalho genético importante para ele ficar mais viável. Então é milho, é mandioca, é amendoim, é o cacau, né? Provavelmente o cacau foi domesticado primeiro aqui e depois foi lá também para a América Central.
e também espécies arbóreas. É engraçado. A gente fala hoje em agricultura sustentável de sistemas agroflorestais, né, de você integrar o cultivo de plantas tipo cereais com a floresta também cultivada, era o que eles faziam. Então, as datações das terras pretas, que são uma análise feita principalmente pelos arqueólogos, elas variam entre 3.000 e 1.000 anos antes do presente, mas se concentram principalmente no ano 1000 ou ano 0 para nós, né, quando Cristo estava nascendo. Nós da Embrapa, que temos um enfoque um pouco de produção agrícola, nós queremos entender como fazer um solo fértil usando recursos que são disponíveis no local, né? Que era o que eles tinham lá. Né? O fenômeno das terras pretas é uma coisa muito concentrada na Amazônia. E nós temos feito estudos lá já há mais de 20 anos tentando entender o que eu costumo brincar, a receita. Qual a receita da terra preta ou das terras pretas, né? O conhecimento indígena foi desprezado, bem como suas formas de organização e manejo do patrimônio ambiental. A opressão que as mulheres indígenas sofrem é algo que vem desde 1500. Nas escolas é ensinado para as crianças que 1500 é o descobrimento do Brasil. Para a gente não é o descobrimento do Brasil, é a invasão do Brasil, é a invasão desse território. O nosso território, ele é mãe, ele é mulher, é nele que a gente vive, que vem toda a nossa cultura, que vem a nossa alimentação. E esse processo de fundação do Brasil, ele é em cima da violência dos corpos contra as mulheres indígenas. Desafios temos todos os dias, né? Nós estamos 524 anos com um Brasil cheio de preconceito, racismo, intolerância, e a gente precisa acabar com isso. Não será uma virada de chave que vai acabar. É um processo que as pessoas precisam absorver, entender, se juntar para que a gente possa reflorestar o planeta. E o que a gente está fazendo não é para quem está somente agora, é para quem está por vir, é pelas nossas futuras gerações. Muitas coisas foram muito perceptíveis de não entender quem éramos, né? Quem somos, a nossa diversidade, a quantidade de povos que existe no Brasil. Verificamos isso muito claro assim, no ambiente universitário. Hoje temos 50 povos indígenas só na Unicamp, 27 línguas, então imagine de onde vêm essas pessoas, né, dos seus contextos, da sua realidade. Eles trazem suas perspectivas, né, e também trazem seus conhecimentos a partir dos seus lugares de pertencimento também. Você precisa se adaptar muito rápido, né? E não só se adaptar, você passa por muitas outras violências, né? Na academia, né? Racismo, preconceito. Na área de pesquisa, né? Você também se depara com preconceito intelectual, né? Porque na concepção ocidental, inteligente é aquele que consegue acompanhar, né? Toda essa eu diria, toda essa rotina, né, a partir do conteúdo programático de uma universidade a partir da área de conhecimento, né? Para a gente, a sabedoria ele é um todo, né? Conseguir entender um ambiente como um todo, né? E na universidade ele acaba particionando, colocando todos os seres humanos no seu quadradinho, e muitas das vezes as pessoas vão se enquadrando e não conseguem enxergar no sentido mais amplo. Acho que talvez essa seja a nossa colaboração importante, né? Enxergar para além do quadrado. E essa é uma área que foi disputada, como várias outras do Rio Amazonas, entre portugueses, holandeses, ingleses. Teve até uma colônia irlandesa, que é uma coisa incomum, bem próxima, né? Não necessariamente na cidade de Santarém, mas esses europeus, franceses, eles estavam circulando pelo Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas é essa via, né, o Mar Doce, como os espanhóis chamaram, que dava acesso, né, para o interior do continente, né, da América do Sul. E isso permitiu, e como as sociedades que fizeram essa cerâmica
ou essa estatueta que a gente tem a impressão 3D aqui, como elas estavam bem na margem do rio, num ponto muito estratégico, elas foram as primeiras a entrar em contato com os europeus e a sofrer os impactos tanto das doenças quanto das doenças que não tinham, que essas populações não tinham imunidade, quanto da ação de missionarização ou da próprio extermínio ou escravização. A questão dos indígenas no Brasil, ela é muito mal encarada historicamente, porque esses indígenas foram considerados selvagens e perigosos. Na linguagem comum, selvagens e principalmente perigosos. De tal maneira que isso marca ainda muito o imaginário das pessoas sobre o tema dos indígenas. Simplicidade também, a ideia de que eles são simples. Então, eu acho que esse é o primeiro fator, que é um fator cultural, histórico, que tem a ver com a colonização e também com tornar subalternos esses povos, né? Então, são fatores históricos muito fortes. A arqueologia, ela contribui de maneira significativamente, ou pode contribuir de maneira muito significativa, para mudar isso. Porque ela permite mostrar que esses povos tinham cultura, estavam aqui há muito tempo, ocupavam muito mais território do que se imagina, e sua cultura é mais variada do que também se supõe. São centenas de culturas. E, portanto, isso fornece um manancial para a gente imaginar relações menos conflitivas no presente, mais integrativas desse nosso passado ancestral. O mais importante que emerge do que a gente descobriu sobre o Brasil antes da chegada dos europeus é que a ideia de vazio de gente ou de simplicidade ou até de selvageria, ela não corresponde de maneira alguma à realidade. Se a gente pudesse mandar um drone, mandar uma câmera na viagem do tempo, ou a gente mesmo desembarcar lá, se a gente pudesse chegar não só na Bahia, como o Cabral chegou, mas pudesse chegar em diferentes lugares do território ao mesmo tempo, a gente veria, primeiro, muita gente, em segundo lugar, muita complexidade social e uma diversidade tremenda de hábitos, de costumes, de tudo que você imaginar. Tanto é que a cada dia mais se aumenta essa questão, que eram populações muito grandes, né? Provavelmente você já leu, conversou com alguns dos arqueólogos que falam daquilo do determinismo ecológico, das teorias de Beth Meggers e tal, né? Que é a ilusão do paraíso, que a Amazônia não teria condições de ter uma população grande nunca, porque o ambiente não possibilita isso. Eu acho que essa teoria já está provada que ela não se sustenta, porque nós temos encontrado cada vez mais evidências que eram muitas pessoas lá. Através do tamanho da aldeia, da densidade também, porque as escavações mostram depósitos muito profundos de terra preta, né, com até 2,5 metros, é bem complicado escavar isso, e a gente vê que ali teve realmente uma população que ocupou essa região e por vários séculos, desde o século XI até a chegada dos europeus, do século XVI. Por muito tempo, muitas décadas, se acreditava era que o povoamento era bastante recente. Hoje em dia a gente chama de recente, né? Mas no começo do século XX, aquilo já era visto como um absurdo de antigo, que é a chegada de grupos, caçadores-coletores, por volta de 10.000, 11.000 no máximo anos atrás, que são os chamados caçadores da cultura Clovis. Mas há um lado político importante aí, que é o fato de que, por exemplo, nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão em geral, a datação mais antiga vem dos Estados Unidos, chamada datação Clovis nos Estados Unidos, que, portanto, é uma datação de pouco mais de 15.000 anos, uma datação que diz assim, olha, os homens vieram do norte, passaram pelos Estados Unidos, lá está o mais antigo, e o Brasil, portanto, a América do Sul, o Brasil tem que ser posterior. Começaram a aparecer outros sítios com uma antiguidade um pouco maior que essa de 11.000, 12.000 da cultura Clovis, né?
E esses sítios começaram a quebrar com esse tal de paradigma. Desde a década de 90, quando a gente começa a ter as análises genéticas propriamente dito dos grupos nativos americanos atuais, né, os dados genéticos indicam que todas as populações da América, pelo menos da América do Sul, né, derivam de uma única população ancestral que teria entrado na América a partir da Ásia há não mais do que 16, 17 mil anos atrás. E simplificando um pouco, mas de forma geral, nos últimos 30 anos, com todas as novidades tecnológicas, genômica, né, Next Generation Sequencing, esse cenário se manteve inalterado. Inclusive com a inclusão da análise de esqueletos antigos, né, que hoje já é razoavelmente ampla no continente americano. Todos esses dados indicam, então, que as populações atuais e antigas que foram analisadas em toda a América não chegaram no continente há mais do que 18 mil anos de idade. Isso prova que não havia populações humanas na América há 50, 100 mil anos atrás? Não. O que isso mostra é que se essas populações existiram, elas não legaram descendência nas populações que a gente conhece. Então agora o problema é, sabemos que Clovis não foi o primeiro, teve gente antes, provavelmente entraram pela costa, mas como explicar esses que são anteriores, inclusive, ao máximo de frio? Ao último máximo glacial, né? Há 20 mil, 22 mil anos antes do presente. Nosso bem viver pode ensinar toda a humanidade a se curar, pra quem busca direção pra Os primeiros representantes deste grupo humano foram encontrados pelo pesquisador dinamarquês, Dr. Lund, no século XIX, na Lapa do Sumidouro. Ali ele encontrou um grupo grande, foram 30 indivíduos. Anteriormente, ele já havia escavado alguns fósseis na Lapa Vermelha de Lagoa Santa. E se consolidou mesmo, né, que ele percebeu que realmente existia um grupo humano existindo na pré-história, né, na nossa região, foram esses achados da Lapa do Sumidouro, então que ele deu o nome para eles de raça do homem de Lagoa Santa. Isso é um termo do século XIX, né? Hoje nós trabalhamos com população de Lagoa Santa, homem de Lagoa Santa, e ficou muito popularizado através da figura da Luzia, que é um indivíduo que existiu na região, encontrado na década de 70 por uma pesquisadora francesa, Annette Lamperret, né? E que faria parte desse grupo do homem de Lagoa Santa. Foi denominada região arqueológica de Lagoa Santa. Todos esses achados compõem-se como se fizesse parte dessa região arqueológica. Então, os mais significativos foram os primeiros achados pelo Lund, na Gruta do Sumidouro, que também pertence à Lagoa Santa uma parte. O sítio Sumidouro, onde ele achou os primeiros restos do homem americano e também a grande coleção da megafauna. A Madame Annette Lamperret foi a chefe da Missão Franco-Brasileira de Arqueologia. Ela dirigiu algumas campanhas morando aqui em Lagoa Santa. Ela dirigiu a campanha de Lapa Vermelha, onde encontrou o fóssil de Luzia. No caso específico da questão da Luzia, que é tão cara, né, ao público brasileiro, o que os dados genéticos mostraram de forma bastante clara é de que o povo de Luzia fazia parte da mesma leva migratória que deu origem aos grupos nativos americanos atuais. Portanto, a hipótese de que haveriam duas populações completamente diferentes, com origem distinta já na Ásia, não se sustenta. O Walter, ele vai então para o Museu Nacional, vai estudar esses materiais de Lagoa Santa, e aí, junto com o colega dele argentino, Héctor Pucciarelli, acaba então propondo um modelo para a migração das Américas.
que é algo, do ponto de vista de um pesquisador brasileiro e sul-americano, absolutamente incrível, né? Assim, a arqueologia, como muitas outras disciplinas, ela é ainda dominada, né, pelo que a gente chama de norte global. São os países que têm os recursos, que têm pesquisadores formados nas universidades mais incríveis, que têm financiamento, que têm um histórico de arqueologia muito mais antigo do que o nosso no Brasil. Então, só o fato do Walter Neves e do Héctor Pucciarelli proporem um modelo para esse povoamento das Américas já é maravilhoso, né? Como todo modelo, aliás, como toda hipótese científica, é uma hipótese, não é uma verdade inabalável. Ela é sujeita, é claro, ao teste, ao escrutínio de colegas que podem olhar para outros materiais ou podem repensar como que testa, como que refuta. Mas é bom, porque ela nos dá ideias para abordar esse problema tão grande que é o povoamento das Américas, e que até hoje é uma das maiores discussões da arqueologia. Eu diria então que o trabalho do Walter Neves ele foi visionário em perceber que tinha alguma coisa mais complicada e mais estranha do que simplesmente era só um único grupo homogêneo de siberianos que atravessou o Estreito de Bering e se espalhou pelas Américas. Ele teve esse instinto e por vias um pouco tortas, ele acabou acertando em alguma coisa que realmente estava ali. E claro, ele não tinha, e nem era o propósito, porque a especialidade dele é morfologia, é formato de osso e formato de crânio. Ele é um homem dos ossos mesmo. Então ele não tinha, e além disso, a tecnologia do DNA antigo, de você conseguir pegar um esqueleto humano de milhares, dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de anos, e conseguir extrair bastante DNA dele e confirmar que aquilo é DNA antigo mesmo, isso é uma coisa que cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, né, que não estava disponível realmente nos anos 80, 90, quando ele começou. Então, o mérito dele é incrível, mas ciência é isso, né? Ciência é você estar aberto sempre para revisar o que você acha que você conseguiu descobrir. Na terra seca, vermelha da caatinga. A arqueologia é interdisciplinar, né? Porque a gente fala, quando fala de arqueologia, a gente fala de uma disciplina que junta uma parte biológica, que seria tanto a parte da biologia humana quanto dos animais que conviviam com os humanos. Tem uma parte que é das ciências da terra, porque tudo que a gente encontra ou está enterrado, ou está num suporte rochoso, mesmo se você falar de arte rupestre, a arte rupestre não está flutuando, ela está numa rocha, o resto está todo embaixo da terra. Então, essa questão das ciências da terra é muito importante para a arqueologia, para a gente entender o que a gente encontra. E tem a parte das humanidades, obviamente, porque o objeto de estudo são os artefatos, ou os ossos, ou o que é físico que foi deixado pelos humanos. Por isso, a arqueologia ela tem que ser extremamente interdisciplinar. A gente tem essa característica de interdisciplinaridade. A microarqueologia é uma área relativamente nova do que a gente chama de ciência arqueológica, que lida com aquela arqueologia que é invisível. É tudo da arqueologia que a gente não vê durante o trabalho de campo ou na análise de materiais, etc. Então, o que geralmente a gente faz na arqueologia? A gente escava, a gente analisa cerâmicas, analisa artefatos de pedra, de osso, de madeira. Com a microarqueologia, a gente vê além disso, além do macroscópico. Bom, talvez a arqueologia das ciências humanas seja a mais interdisciplinar, ou pelo menos aquela que mais bebe das outras disciplinas das ciências exatas e naturais, né? Então, pela natureza diversa e, em grande medida, material do nosso objeto de estudo, que são os remanescentes do passado humano, né? E esses remanescentes são diversos, né? Podem ser desde fragmentos de cerâmica, podem ser artefatos de pedra, podem ser esqueletos da fauna que eles comiam, podem ser os esqueletos humanos, pode ser o próprio sedimento, né, que constitui o sítio arqueológico. Então, para a gente conseguir extrair informações sobre o comportamento humano no passado, a gente basicamente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, de análises químicas, físicas, raio-x, laser, né? Tudo isso depois, claro, contemplado dentro de um arcabouço teórico das humanidades.
E dentre essas inúmeras técnicas analíticas que existem à disposição da arqueologia, talvez a mais recente inclusão nesse kit de ferramentas é a arqueogenética, né, que talvez seja a maior revolução metodológica na disciplina desde a invenção da datação pelo carbono 14 na década de 50 do século passado. Uma das ideias erradas que estão também na mente de muita gente vem da herança que nós temos dos conhecimentos, dos primeiros conhecimentos sobre a pré-história que foram obtidos no final do século XIX, particularmente na Europa. Por exemplo, muitos livros ainda escolares, muitas pessoas falam em idade da pedra. Não somente não existiram homens das cavernas, ou muito raramente, mas não houve idade da pedra. Quem vive a idade da pedra é o arqueólogo, que dispõe de muitas pedras e muita cerâmica para trabalhar, mas não dispõe de madeira, de folhas, de capim, de conchas, de osso, de chifre, na maioria das vezes. As cerâmicas são como livros do passado, né? Então a gente, com as técnicas que a gente tem de análise, a gente consegue ler essas cerâmicas e entender uma série de conhecimentos ancestrais que estão imbuídos nelas. E, sobretudo, a gente consegue entender um pouco da diversidade cultural que a gente tem nesse passado das terras baixas aqui da América do Sul, porque a gente vê tradições cerâmicas muito diferentes, objetos cumprindo as mesmas funções, mas com designs completamente diferentes, né? Então a gente consegue também diferenciar as diferentes culturas com a cerâmica, né? Por muito tempo a gente achou que a gente estudava cerâmica porque era uma das poucas coisas que se preservam em meios tropicais, né? Era basicamente instrumentos de pedras e cerâmicas, mas hoje a gente percebe que o uso da cerâmica, a escolha pela cerâmica, era intencional também, né? Essa durabilidade da cerâmica, mesmo quebrada, debaixo do solo, ela é um indicador de que ali é um território indígena. A importância da cerâmica para a gente é tudo isso, né? Marca os lugares antigos, ocupados, marca as diferenças culturais, e nos fala sobre os conhecimentos ancestrais desses povos indígenas. Essa cerâmica, primeiro, muito antiga. A professora Anna Roosevelt, dos Estados Unidos, chegou a datar isso tão precocemente, que ela considera que a cerâmica mais antiga do mundo foi feita na Amazônia. Então demonstra que algo que é bem profundo, na profundidade histórica, tem muito tempo. Mas a segunda característica é que essa cerâmica muitas vezes foi decorada, foi elaborada na forma, e isso demonstra não só um domínio técnico muito bom, os vasos de cerâmica, que são até hoje considerados artisticamente muito valorizados, mas há um aspecto ainda, que é o fato de que muitas dessas cerâmicas mostram os atributos femininos, particularmente o útero e os seios, e o que indicaria justamente a hipótese de uma certa matrilinearidade ou até mesmo matriarcado. Aquilo que realmente nos chama a atenção e que foi recorrente e que a gente encontra nas coleções de museus. Aqui no Museu Nacional existe uma coleção Santarém, no Museu Guild existe outra coleção Santarém, e no MAI-USP também existe um acervo que foi estudado por mim. Eu publiquei um livro sobre esse acervo de Santarém, da coleção que está no MAI, né? E o que a gente encontra ali são os artefatos cerimoniais, tá? São os vasos de cariátide, os vasos de gargalo, enfim, são vasos com um simbolismo de animais, e também o simbolismo mais interessante que a gente conseguiu identificar são os seres de corpos compósitos.
seres híbridos, né, que misturam homem com animal, mas também as figuras de homens se transformando, os xamãs se transformando. Né? Essa cerâmica aqui, ela é normalmente chamada de cerâmica Santarém, Tapajós, Tapajônica. O nome Tapajós vem das crônicas do século XVII, que falam de uma população grande que vivia na onde hoje é a atual cidade de Santarém. E a gente sabe que em 1621 teve uma grande epidemia de varíola e teve outras epidemias, tinha ataques militares. E a cerâmica, ela parou de ser produzida, a cerâmica que a gente chama arqueologicamente de Santarém, ela parou de ser produzida nesse período. Isso provavelmente está relacionado com a morte, né, de uma grande parcela da população, a escravização de outra parte pela ação portuguesa, mais ou menos nesse período, 1630, e também onde é a cidade de Santarém foi criada uma missão religiosa. E essa cerâmica ela é produzida com vários elementos que estão relacionados às cosmologias indígenas, ao xamanismo, e isso era interpretado pelos religiosos como uma manifestação do diabo. Certamente a gente tem categorias de objetos muito diversos. A maior parte deles provavelmente é utilitária ou inclui aquilo que a gente imagina que seja utilitário, né? Mas esse aqui que é um ponto crucial, assim. Não dá para a gente projetar para comunidades indígenas antigas a nossa noção do que é prático e do que é ritual, por exemplo, né? Esse é um recorte do nosso contexto cultural. Então, algumas peças provavelmente transitam entre contextos que a gente chamaria de cotidiano e ritual, ou prático e simbólico, mas nos contextos de origem, essas ideias não estão demarcadas dessa maneira. Então, fica muito difícil para a gente, ou melhor, é inadequado a gente projetar esse tipo de recorte. Uma coisa que para nós parece estritamente utilitária, pode ser utilitária sim, mas para impedir que certo ser sobrenatural incomode as pessoas. Isso é útil, é efetivo, é concreto. Do mesmo modo que é útil uma ponta de flecha de pedra que seja capaz de voar na ponta de uma haste e abater um inimigo ou um animal. Esse era um movimento que a gente vinha observando de vinda de naturalistas, principalmente europeus, vinham para a Amazônia, faziam as coletas e levavam esse material de volta para a Europa. E nós aqui só vendo esse movimento acontecer sem poder fazer nada. Então a ideia foi que tivéssemos uma instituição localizada na Amazônia para que congregássemos pesquisadores, naturalistas, poderiam ser estrangeiros, mas que as pesquisas se iniciassem aqui, tivéssemos a capacidade de manter coleções científicas aqui e fizéssemos também aqui a divulgação e trabalhássemos um pouco na formação de recursos humanos aqui na região. Que eu fui criada assim, indo na roça, trabalhando com cultura material, e ajudava a minha mãe a pintar cuias, eu fazia os grafismos representando, por exemplo, as cobras, a estrela d'alva, o jabuti, esses tipos de pintura. Então, eu trabalhei com grafismo e trabalhava com escolar. Então, eu não sabia que eu vinha parar o Museu Gueúdico, trabalhando sobre a própria cultura material, né? E a gente também tem objetos que a gente costuma chamar de rituais, que eram objetos usados em festas, em cerimônias, que podiam ser cerimônias de casamento, cerimônias de troca de objetos, cerimônias de parentesco, né, de se fazer parente, e cerimônias funerárias, né? Um exemplo disso, que são os objetos, talvez alguns dos objetos mais conhecidos da arqueologia amazônica, são as urnas cerâmicas funerárias, que são objetos em cerâmica, né, vasos em cerâmica, que podem ter desenhos e formas de pessoas humanas onde eram sepultados
os entes queridos falecidos, né, onde eram sepultados os mortos. Sobre essa inter-relação entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, uma iniciativa daqui do Museu Guild, também em parceria com o MAI, em parceria com outras instituições que trabalham arqueologia, sobretudo, nós tivemos e temos a iniciativa chamada Replicando o Passado. Essa iniciativa tratou e trata de promover a associação entre o conhecimento científico aliado à arqueologia da Amazônia aos produtores, aos ceramistas de uma região daqui de Belém, que se chama Iquaraci, é um distrito de Belém, e é um polo ceramista bastante forte, com uma tensão turística bastante voltada para esse polo. Então, a nossa intenção foi qualificar esses ceramistas com o conhecimento científico e, através dessa qualificação, eles entenderem aquilo que eles estão produzindo. O segmento de peça arqueológica da Amazônia, eu tive o primeiro contato em 2005, através de imagens, e daí eu comecei a me interessar por esse segmento. Em 2008, eu comecei a já reproduzir essa cerâmica, mas ainda muito aquém de uma peça original, porque era replicada por fotos, né? Mas mesmo assim, através de fotos, de imagens, eu ia replicando essas peças da forma que eu entendia que era. Que até que em 2016 chega o convite do Museu Paraense Emílio Guild, através do projeto Replicando o Passado, que nos dava acesso às originais e às pesquisas da escultura que íamos trabalhar. Aí que eu fui entender o que era segmento de peças arqueológicas. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu tentava copiar de outros mestres, praticamente não tinha quase nada a ver com uma peça de segmento arqueológico. Aí foi onde eu, né, me aprofundei nas pesquisas. Hoje a gente replica 4 culturas diferentes, que é a Marajoara, Tapajônica, Maracá e Cunani. São culturas diferentes, de povos diferentes também. Nós poderíamos fazer peças, corpo de uma peça dessa no torno, e depois o restante fazer à mão. Não ia ficar com essa característica. Então, para ficar dentro do padrão, ela tem que ser feita nas técnicas que eles faziam, a técnica da cordelada, que nós chamamos, que é aquela técnica que vem tipo uma cobrinha, vem montando as peças e fazendo ela por etapa. Tem peça que demora 20 dias, 15 dias para ficar montada a primeira etapa. É muito difícil. E hoje a gente não domina todas as etapas. Ainda é um aprendizado e eu acho que vai ser um aprendizado sempre. Eu acredito que nunca vai saber tudo sobre segmentos, sobre esses povos, por exemplo. Hoje nós temos no Brasil cerca de 160 línguas indígenas diferentes. Na Amazônia, menos de 100. Mas só no estado do Pará, por exemplo, são cerca de 25. Em Rondônia, outras 25. No Brasil, a gente tem 5, 6 famílias linguísticas grandes. Então, a gente tem a família Tupi, que todo mundo conhece, já ouviu falar. A gente tem a família Aruaque, que é mais ampla ainda que a Tupi. Tem a família Caribe, a família G, a família Tucano. Essas são as principais, e tem mais 5 ou 6 outras famílias menores e mais um monte de línguas que hoje são isoladas. Talvez elas tivessem parentes no passado, a gente não conheceu, só conhece elas hoje, como se fosse o basco lá na Espanha, né? Que é aquela coisa muito peculiar que só tem ali, não se parece com nada ao redor. Significa o quê, então? Que tem línguas no Brasil que são tão diferentes entre si, quanto o alemão é diferente do árabe, ou quanto o chinês é diferente do Swahili na África. Então, e a gente tem que pensar na diversidade de maneiras de pensar o mundo que essas línguas têm dentro de si, né? Na diversidade de histórias e de mitos e de conhecimento sobre o mundo natural também. É nome de planta, é nome de bicho, é uso de planta para medicina, para tratamento de tudo quanto é doença que está dentro dessa riqueza linguística ali. Então é triste pensar que muito disso está em risco, e acho que vale todo o esforço que a gente tem para preservar essa riqueza. A arte rupestre é um termo geral
que engloba algumas técnicas de confecção de desenhos nas rochas, né? Então, dentro desse termo existem as pinturas e as gravuras rupestres. As pinturas, você cria um pigmento e esse pigmento é colocado sobre a rocha. A gravura é o contrário, você retira parte da rocha e faz uma incisão. Dentro das gravuras existem várias técnicas, como pode ser a incisão, o picoteado, o polimento. Então, arte rupestre significa, de uma maneira geral, pinturas e gravuras feitas na rocha. As pinturas rupestres, elas têm sido tema da arqueologia há muito tempo, né? Porque elas acabam, sempre se apresentaram para as arqueólogas como coisas que pareciam escapar a essas categorias mais óbvias de coisas práticas, de sobrevivência material, né? Então elas apontavam para isso que a gente acha que é um universo mais de significação, né? Uma coisa mais simbólica ou ritual eventualmente. Mas é o mesmo problema das categorias que eu falei para o lítico, né? Esse recorte entre prático e ritual, o simbólico e prático, o cotidiano e ritual, são recortes nossos, né? O que eu acho que está tranquilo em relação às pinturas aqui no interior do Brasil é que tem uma diversidade assim encantadora, muito vigorosa. Quando você compara regiões diferentes, as regiões nunca são iguais. Dentro de certas regiões, na mesma região, tem uma grande diversidade, como é o caso do Vale do Peruaçu, por exemplo, né? Serra da Capivara tem isso também de um jeito muito forte, e outras regiões. Então, e a gente não tem muitos elementos seguros para datar, mas a essa altura do campeonato, a gente sabe que as pinturas estão sendo feitas já há muitos mil anos, muitos milhares de anos, né? A gente tem indicações agora recentes que as pinturas em algumas regiões têm mais de 10 mil anos e que elas foram feitas ao longo desses 10 mil anos. Então, as pinturas elas trazem também para nós esse elemento de uma profundidade grande no tempo, né? Então, essa diversidade que a gente vê, a gente pode vê-la no espaço e pode vê-la no tempo também. Hoje a gente tem uma diversidade cultural, linguística, de práticas, de costumes, de tecnologias entre os povos indígenas contemporâneos, e essa diversidade não é um fenômeno recente. Essa diversidade é um fenômeno antigo. E eu acho que as pinturas argumentam muito vigorosamente nessa direção. O Parque Nacional Serra da Capivara preserva vestígios arqueológicos das mais antigas presenças humanas na América do Sul. A região da Serra da Capivara, ela tem nessa diversidade de paisagens e de sítios arqueológicos, achados arqueológicos extremamente importantes. Então, são pedras lascadas e fogueiras com datações de 50 mil anos, 48 mil anos, 30 mil anos, 20 mil anos, 10 mil, 5 mil. Aí vão ter também as pinturas rupestres, com idades também entre 6 mil e 12 mil anos. Depois nós vamos ter esqueletos humanos, como é o caso do Zuzu, que é o esqueleto humano com uma cronologia de 10 mil anos. E o interessante do Zuzu é que ele tem um crânio alongado, extremamente parecido com o crânio da Luzia, de Minas Gerais, de Lagoa Santa. Depois a gente ainda tem pedras polidas, como o caso de machados polidos, né? Nós temos um machado polido de 9 mil anos, então demonstra que os grupos humanos que estavam na região há 9 mil anos já conheciam a técnica do polimento. Depois urnas funerárias, vasilhas de cerâmica com datações de 4 mil anos. E ocupações mais recentes dos grupos que já fazem parte dos grupos indígenas da região, com cronologias de 280 anos, até os grupos históricos, que são os maniçobeiros e as pessoas que já estavam aqui na região quando a doutora Eniede inicia as pesquisas.
fantástico no trabalho da doutora Niede é o fato de que foram feitas várias ações sociais. Então, as ações sociais foram a construção de escolas no entorno do parque, foi a criação de um parque nacional, né, uma unidade de conservação que permitisse a visitação do turista, para que o turismo fosse uma alternativa econômica de geração de renda para a região, a criação da cerâmica Serra da Capivara, para que pudesse gerar empregos, a própria criação dos 2 museus, o Museu do Homem e o Museu da Natureza, para que as pessoas pudessem conhecer os vestígios e como é estudado o material arqueológico aqui da região, além de poder ser mais um atrativo para o turista. Então, essa série de ações, elas levam à ideia de que a pesquisa científica, o turismo cultural científico, é um turismo viável para a região semiárida. A visão a longo prazo, a visão de preservação, de conhecimento científico, divulgação do conhecimento científico, para mim é extremamente interessante. E aí ela cria também um centro de pesquisa para que os pesquisadores venham para cá, para que o material todo fique aqui e possa ser exposto aqui, seja conhecido, né, pela população local. No caso da nossa pesquisa, a gente buscava estruturas que chamavam-se geoglifos, né, que aparece de uma forma muito clara nessa foto. Esses geoglifos, eles começaram a aparecer a partir do momento que as populações recentes começaram a desmatar a Amazônia. Então, com a retração da floresta devido ao desmatamento, essas estruturas começaram a aparecer e elas dão indício do que ocorreu no passado nessa região. Nós gostaríamos de encontrar quantos geoglifos ainda estão perdidos no meio da floresta, né, já que com a cobertura vegetal você não consegue identificar essas áreas. Só que atualmente existem tecnologias que conseguem nos mostrar embaixo do dossel florestal. Então, aplicando essa tecnologia que nós chamamos de LiDAR, que é um laser altímetro, né, que emite pulsos a laser a bordo de um avião e nos permite a reconstrução tridimensional dos alvos no terreno, nós conseguimos então verificar, né, a cobertura florestal, mas também abaixo dessa cobertura florestal nós conseguimos mapear o terreno. Então, fizemos milhares de sobrevoos com o LiDAR pela Amazônia e, a partir do uso dessas imagens, nós fizemos o processamento para retirar toda a parte das árvores e do dossel florestal, que nós chamamos, para que conseguíssemos, então, fazer um mapeamento do terreno, que é essa segunda linha. E com esse mapeamento do terreno, então, nós conseguimos ver, né, o aparecimento das estruturas arqueológicas embaixo da floresta. E a partir do processamento dessas estruturas arqueológicas, nós então evidenciamos todo o complexo de geoglifos que ocorre na Amazônia. O interessante é que, aplicando esse dado, né, ao longo de toda a floresta, nós descobrimos 24 novas estruturas. E essas 24 novas estruturas foram, então, somadas às estruturas já descobertas em áreas desmatadas, para que nós pudéssemos, então, fazer a modelagem da ocorrência dos geoglifos ao longo de toda a Amazônia. E estimamos que existem mais de 10 mil dessas estruturas espalhadas pela Amazônia, embaixo da floresta ainda não descobertas. E o interessante é que essas áreas que têm altíssima probabilidade de ocorrência das estruturas arqueológicas são áreas que têm alta correlação com espécies arbóreas domesticadas. O sítio arqueológico em Calçoene, a gente costuma chamar ele de Rego Grande, porque ele fica na beira de um igarapé que se chama Rego Grande. Ele é uma estrutura megalítica, né, formada por mais de uma centena de blocos de rocha granítica,
É uma rocha que foi retirada de afloramentos ali no entorno do sítio. A gente conhece alguns lugares no próprio Igarapé, onde tem as marcas da retirada desses blocos. E ele foi construído cerca de 1000 anos atrás, 1200, talvez chega a 1300 anos atrás, o início da construção, por populações indígenas, né, que moravam nessa região da costa amazônica, né? Isso é a costa atlântica da Amazônia, no estado do Amapá, mais ou menos assim, no meio ali da costa do estado do Amapá. E esse sítio ele está relacionado com uma série de outros sítios, né, também dessas estruturas megalíticas que foram construídos nessa região por essas populações indígenas. A construção desse sítio megalítico tem, assim, ela expressa uma série de conhecimentos muito precisos e profundos, não só do local, mas da relação dessa população indígena com esse mundo, né, que elas estão habitando. Então, assim, o tipo de pedra que foi retirada, né, esse granito, o modo como elas são retiradas, e a gente encontra nos sítios, elas são espécies de placas, né, tem a ver com o entendimento de como essa rocha ela se parte naturalmente. Então, eles fazem uso dessas fraturas que fazem parte da estrutura da rocha para retirar elas de modo mais fácil, né? Elas são carregadas, alguns desses blocos podem ter até 4 toneladas, né? São estimativas que já foram feitas para alguns desses blocos. Então, acho que isso também nos fala de conhecimentos indígenas que têm assim, um domínio do território muito refinado e muito interessado em pensar isso conjuntamente. Então, muito diferente vamos dizer, dessa ciência moderna, branca, ocidental, que é uma ciência compartimentada, né? Cada um cuida do seu quadradinho. A gente, ao estudar os sítios arqueológicos, pensando através de um outro olhar, né, inspirada, né, pelo conhecimento indígena, a gente vê que essas populações no passado já estavam operando nessa chave, né, pensando essa conexão, né, entre a vida humana, a vida da floresta, a vida das pedras, a vida do barro. Né? Então, acho que isso é um outro aprendizado interessante, né, que a gente tem na arqueologia para mostrar que esse conhecimento é um conhecimento que está enraizado nesse território há muito tempo. Tudo que nós sabemos sobre os dinossauros é o que ficou guardado nas rochas. Então, nós conhecemos o dinossauro mais antigo do mundo. Se ele foi o primeiro, nós nunca saberemos. Então, nós chamamos hoje o primeiro dinossauro o dinossauro mais antigo que nós conhecemos. E não é uma coisa que muita gente sabe, mas esses dinossauros primeiros, conhecidos e mais antigos, evoluíram no Brasil. São cerca de 2 milhões de anos mais antigos que os dinossauros até então mais antigos do mundo que eram encontrados na Argentina. Então nós temos aqui o início da história, dessa linda história que vai durar 170 milhões de anos, ao longo de uma era, que é também conhecida como a Era dos Dinossauros, a Era Mesozoica, que, na minha opinião, foi o momento, o intervalo geológico e biológico mais espetacular na história do mundo. E a megafauna, normalmente as pessoas quando se referem à megafauna, elas estão falando de grandes animais mamíferos que foram extintos 10 mil anos atrás. A preguiça gigante, o gliptodonte, vários outros, aqueles tatus gigantes e vários outros animais enormes. E eles nunca conviveram com os dinossauros, aqueles
grandes dinossauros tradicionais. Eles estão separados por 60 milhões de anos. Na época que os dinossauros surgiram, que é aí no meio do período Triássico, há mais ou menos 230 milhões de anos atrás, a gente tinha um grande continente, né, que se chamava Pangeia, e que reunia basicamente todos os continentes que a gente conhece hoje em dia, né? Então, entre América do Sul, África, Índia e Austrália, era um terreno contínuo, né? Então, os dinossauros surgiram na região sul desse grande continente, né? E não na parte norte. A gente sabe disso porque na parte norte, no que hoje seria América do Norte, Europa e Ásia, a gente tem rochas tão antigas com animais semelhantes aos dinossauros, mas sem dinossauros, enquanto na parte sul, né, a gente tem rochas com fósseis de dinossauros. Então, com isso, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que a origem dos dinossauros se deu na parte sul do continente do Pangeia. Dos continentes atuais que fazem parte dessa parte sul, né, por que na América do Sul? Porque os fósseis aqui são muito mais abundantes. A gente tem fósseis dessa idade ocorrendo no Brasil, na Argentina, particularmente no sul do Brasil, no nordeste argentino, mas também na Índia e no sul da África. Mas eles são muito mais abundantes aqui na América do Sul, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, a suposição ou a hipótese que os dinossauros surgiram na América do Sul não é uma questão de bairrismo, de fato a gente tem evidências que sugerem isso, pelo menos por enquanto. Os estudos mais recentes têm demonstrado que o Brasil realmente está localizado nessa área que é considerada o berço dos dinossauros para o mundo. Então, tanto o sul do Brasil quanto a Argentina, eles estão posicionados numa região da onde os dinossauros teriam se originado e se dispersado para todos os outros continentes. Como é que a gente sabe disso? Então, nos últimos anos, descobertas dos dinossauros mais antigos já encontrados no planeta, né, dos fósseis mais antigos de dinossauros já encontrados, foram feitas tanto do lado argentino quanto do lado brasileiro. A gente ainda está ganhando dos hermanos em uma questão de alguns milhões de anos, o que coloca a gente na frente desse título de o berço dos dinossauros. E desde então, portanto, essa região no sul do Brasil tem colaborado significativamente para entender como esse grupo de animais, que ainda é um dos grupos de vertebrados mais bem-sucedidos na história da vida na Terra, as aves estão aí para provar, né? Como eles se originaram e como eles conquistaram o planeta, né? Lá nos idos do Triássico. Os fósseis do sul do Brasil, eles permitem traçar paralelos bastante interessantes, né? De certa maneira, a gente conta a história do Brasil como começando no momento em que os europeus chegaram aqui lá por 1500. Mas há muito tempo atrás, o caminho que se fazia era o oposto. Ali há 233 milhões de anos, 240 milhões de anos, talvez os primeiros dinossauros do planeta estavam surgindo aqui no sul do nosso país para tomar o mundo de assalto. Talvez os primeiros ancestrais dos mamíferos, os primeiros sinodontes mamalianos estavam surgindo aqui na nossa região e iriam dominar o planeta. Então, talvez a gente tenha feito uma colonização ao contrário, né? Graças a essa biodiversidade maravilhosa que a gente tem registrada nos fósseis brasileiros, a gente tenha como contar a história da origem da biodiversidade não só do Brasil, mas do mundo. O Brasil tem um enorme potencial, mas eu acho que aqui nós tivemos uma guinadinha que nos ajuda muito na paleontologia. E essa guinada veio com o Jurassic Park, que tanto inspirou as pessoas, e também com uma exposição que nós fizemos aqui no Museu Nacional, chamada No Tempo dos Dinossauros. Essa foi uma exposição de enorme sucesso e que fez com que a mídia brasileira, não é que ela descobrisse a paleontologia, porque já tinham de vez em quando artigos aqui e acolá, mas nunca nessa intensidade. E como é comum na mídia, se falava então muito do Museu Nacional, fomos nós que organizamos aqui, né, no museu, só que aí, num dado momento, começou-se a também falar da pesquisa realizada em outros locais do Brasil, até mesmo para variar. E isso realmente incentivou bastante com concursos que foram feitos, então aumentou-se muito o número de paleontólogos. Esses objetos são os objetos de desejo de muitas pessoas, muitas crianças, em todo o Brasil e em todo o mundo. São crânios de dinossauros. Esse é o crânio do Stauricossauro, o dinossauro mais antigo do mundo, um dinossauro brasileiro. Este é o crânio do Tapuiasauro, um dos crânios mais completos conhecidos para dinossauros do tipo dele, que são titanossauros descobertos em Minas Gerais, com aproximadamente 125 milhões de anos. E outro objeto do desejo, que é
É um crânio reduzido, porque senão eu não consigo me movimentar nas escolas ou na universidade, com um crânio de quase 2 metros, que era o crânio do Oxalaia. Esses crânios foram feitos num laboratório chamado Oficina de Réplicas na USP. A formação Botucatu ela é caracterizada por depósitos eólicos, né, trazidas pela areia, trazida pelo vento, num contexto onde América do Sul e África estavam unidas ainda, num grande continente chamado Gondwana. A umidade do oceano não chegava até o interior desse continente, então uma área imensa de deposição eólica se acumulou nesse ambiente há mais ou menos 135 milhões de anos, né, dando início então o que seria a formação Botucatu, que a gente chama de Paleodeserto Botucatu, né? Botucatu por causa do termo da cidade de Botucatu, do interior de São Paulo, onde foi identificado pela primeira vez, né, estudado pela primeira vez esse tipo de rocha característico mesmo de depósitos eólicos, tá? Nesse contexto, muitos animais acabavam migrando para essa região em busca de água. Deveriam existir pequenos oásis aqui, então desde pequenos mamíferos e artrópodes, né, até dinossauros de médio porte, migraram para essa região em busca de água, deixando suas pegadas. Aqui na região, no interior de São Paulo, mais especificamente onde está Araraquara e São Carlos, nós encontramos muitas pegadas de dinossauros, muitas pegadas associadas a esses animais. Só que não encontramos os restos deixados por esses organismos, né, como ossos, dentes, partes esqueléticas, devido realmente a esse ambiente árido, seco, né, como o deserto. Este museu ele é importante porque aqui nós não temos só a exposição do museu em si. É um museu que ele traz um contexto científico, paleontológico, e que o nosso acervo ele é composto por fósseis, a maioria dos fósseis encontrados aqui na nossa região, inclusive aqui em Monte Alto. Encontramos esses fósseis de dinossauros, de tartarugas, de crocodilos, e a importância do museu, então, é mostrar para o público geral a fauna da época do Cretáceo, animais que viveram há milhões de anos e que viveram junto com os dinossauros também, né? E mostrar que também não existiam só os dinossauros, que existiam outros animais convivendo nesse mesmo ambiente. Pegadas fossilizadas trouxeram reconhecimento à cidade de Sousa, na Paraíba. O Vale dos Dinossauros é um importante monumento natural da região, onde são conhecidos mais de 24 sítios iquinofossilíferos. Arenito é a rocha que veio da areia, né? O basalto é a rocha solidificada da lava desse vulcão. Então o contato desses dois é que possibilitou então o endurecimento e a formação dessas grandes dunas que nós temos na região como montanhas ainda, como morros, né? São os morros testemunhos que nós temos por aqui. Muitos deles são utilizados como pedreiras, né? E dessas pedreiras se extraem lajes para calçamento das vias públicas do interior de São Paulo e até mesmo da capital. E nós podemos encontrar essas pegadas nos calçamentos das vias públicas ainda hoje, passeando, caminhando por entre as ruas aí dos municípios do interior de São Paulo, nós encontramos muitas pegadas, inclusive muitas delas inéditas para a ciência. Uma descrição que nós fizemos a partir de pegadas encontradas nas calçadas de São Carlos deu origem a uma nova descrição para a ocorrência de pegadas fósseis. Na década de 1940, Uberaba, em Minas Gerais, se tornou importante local para a paleontologia. Há milhões de anos, animais gigantes chegaram ali. Eles puseram seus ovos a 30 quilômetros do centro da cidade, onde hoje existe o distrito de Perópolis. Nós estamos dentro de uma antiga estação de trem, uma estação ferroviária da estrada da Mogiana. Ela ligava São Paulo a Brasília e fazia o percurso aqui por Minas Gerais, o bairro de Perópolis. Muitos dos trabalhadores trabalhavam com cal nessa região que nós estamos. O que acontece? Nessas escavações eles descobrem os fósseis e esses fósseis inicialmente são mandados para o Rio de Janeiro.
A partir de um momento, essa economia do cal vem diminuindo e os moradores eles percebem que a estação e o bairro estava, aos poucos, perdendo seus visitantes. E então, o que os moradores de Peirópolis eles fazem? Eles se unem, eles criam a Associação de Moradores de Peirópolis e os fósseis que estavam sendo mandados para o Rio, eles têm a ideia de criar um museu aqui no bairro. Ou seja, esse museu é um museu que parte da iniciativa da comunidade. A chancela da Unesco vem consagrar, na verdade, um trabalho de pesquisa científica paleontológica que esse ano comemoram 69 anos de pesquisas paleontológicas. Começada ao acaso em 45, uma descoberta não em Peirópolis, mas a norte de Uberaba. E essas pesquisas evoluíram até se criar hoje o Centro de Pesquisa, que é esse prédio que a gente está aqui hoje, o Centro de Pesquisas Price e Museu dos Dinossauros, tornando Uberaba praticamente a referência brasileira nos dinossauros. E é chamada carinhosamente como Terra dos Dinossauros do Brasil. Os geoparques eles são um programa da Unesco que visam, então, a gestão territorial sustentável de territórios onde a gente tem um aspecto geológico único, ímpar no mundo. No nosso caso aqui, a gente tem 2 unidades geológicas que são exclusivas do nosso território, que é a formação Serra da Galga, que é essa daqui que a gente está vendo aqui atrás, e abaixo dela, um pouco mais antiga, a formação Uberaba, de onde saíram milhares de fósseis de várias espécies diferentes, foram coletadas a partir da década de 40. Então, esses geoparques, eles são locais especiais do ponto de vista de preservação dos aspectos geológicos, biológicos, culturais e históricos do território. O Geoparque Uberaba corresponde a toda a área do município de Uberaba. Então são 4.536 km², onde a gente tem esses vários geossítios, inclusive esse daqui que a gente está, que é o Geossítio Peirópolis, mais especificamente o sítio Caieira, que é um dos principais sítios paleontológicos do Cretáceo Superior do Brasil, com uma idade entre 72 e 66 milhões de anos. O nosso Museu dos Dinossauros aqui da UFTM, hoje a gente tem muito orgulho de dizer que é o 3º local mais procurado para turismo no estado de Minas Gerais, que é um estado super rico em cultura, em história, em natureza. Então isso é uma coisa que nos enche de orgulho. E no ano passado a gente bateu o nosso recorde de visitação. Uma das coisas que é particularmente valorizada pelo grande público, né, é saber se os primeiros moradores humanos do Brasil encontraram-se e interagiram com o que a gente chama de megafauna, aqueles grandes animais, preguiças gigantes, de 2, 4, 6 metros de comprimento, mastodontes, espécie de elefantes, gliptodontes ou aploforos, que são tatus de 2 e mais de 2 metros de comprimento. Bom, a gente acha muito pouco elementos para discutir isto. Contudo, nós temos em Minas Gerais, né, um paleontólogo, o Castor Cartelli, que encontrou na Bahia um osso de uma preguiça gigante, um osso do braço, que podia ter uns 3 metros de comprimento, que foi obviamente esquartejado, tem as marcas dos cutelos, vamos dizer, e depois tiraram no osso ainda fresco os bifes, vamos dizer, do braço. Então, essa peça, que está preservada no Museu de Zoologia, nós temos inclusive uma cópia aqui no museu da Federal, é uma peça que demonstra essa coexistência. Bom, recentemente nós descrevemos do Geossítio Serra da Galga o maior dente de titanossauro do mundo.
Como eu comentei, os titanossauros são esses dinossauros enormes, são com pescoço grande, cabeça pequena, quadrúpedes e herbívoros, que eram bem comuns em todo o mundo e especificamente aqui na América do Sul eles eram extremamente diversos. Então aqui em Uberaba a gente tem o Uberaba titan-riberói, que é o maior dinossauro brasileiro com pelo menos 27 metros de comprimento, um animal gigantesco, do tamanho dessas carretas que passam aqui com frequência, né, nas nossas rodovias. E desse geossítio Serra da Galga, de onde provém o Uberaba titan-riberói, foi encontrado então um dente isolado de um titanossauro com um tamanho enorme. Mais de 6 centímetros de coroa, quase 8 centímetros com uma raiz também. E quando nós começamos a estudar esses dentes de titanossauros do mundo inteiro, nós percebemos que esse dente ele tinha a maior coroa em relação a todos os outros dentes de titanossauros conhecidos no mundo. O paleoartista é um ilustrador científico especialista em reconstruir, em reconstituir, representar animais extintos. As informações que a ciência disponibiliza para a gente, analisando um fóssil, elas são muito pontuais, né? São como planetas no meio do espaço, e aí todo esse vácuo escuro a gente tem que preencher com a imaginação. Mas é uma imaginação racional, lógica, parcimoniosa, né? Então a gente usa os dados da ciência, o máximo de dados que a gente consegue, de todas as áreas que circundam a paleontologia, né? A ecologia, a anatomia, a zoologia, a botânica e etc., para preencher essas lacunas e conseguir trazer esses bichos de volta. Então, você tem no fóssil a marca da origem e da inserção da musculatura, então você já consegue reproduzir, baseado nos animais atuais, o volume desses animais, né? E aí, comparando com os fósseis que já foram encontrados, que são raríssimos, de tegumento, de pele, ao redor do mundo, os grupos que eles pertencem, quais animais que cercam esses animais extintos que a gente quer reconstruir, a gente consegue inferir padrões de textura de pele, cor, penas, né, filamentos, etc. Este é o sítio paleontológico da Lemoa, uma área que é conhecida desde o início do século XX, onde foram encontrados fósseis aqui, que foram enviados para São Paulo e depois para a Inglaterra, e que deram origem ao primeiro réptil do Triássico da América do Sul. O Triássico é um período geológico, o primeiro da Era Mesozoica, também conhecido como a Era dos Grandes Répteis ou Era dos Dinossauros. Esses fósseis que nós temos aqui, alguns deles são dinossauros e outros os animais que conviviam com os dinossauros. Em 2018 nós conseguimos ter uma datação definitiva, absoluta, né, desse local com 233 milhões de anos. E isso nos aponta, né, como a região mais antiga do mundo, né, para rochas portadoras de fósseis com dinossauros. Os dinossauros, propriamente ditos, eles surgem por volta de 230 milhões de anos. Mas nem todos os animais que viveram com os dinossauros também são dinossauros, né? Eles são um dos grupos de animais que existiram no passado. O fato é que eles realmente fizeram parte de um grupo que chama muita atenção. Tanto por serem diversos, como por terem alcançado tamanhos colossais. Existem dinossauros com mais de 30 metros de comprimento, e também porque eles existiram de 230 milhões de anos até o presente, né, através das aves, mas se considerar os dinossauros não avianos, que a gente chama, 66 milhões de anos atrás. Então é muito tempo existindo nos ecossistemas, eles dominaram os ecossistemas terrestres. Então realmente é um grupo que se destaca, né, em termos ecológicos, evolutivos, de diversidade. Mas aqui a gente tem tanto esses primeiros dinossauros como uma grande diversidade de outros organismos. Temos os precursores dos pterossauros, que são os répteis voadores. A gente ainda não tem pterossauros aqui no Rio Grande do Sul, mas tem esses precursores. Tem uma diversidade de formas dessa linhagem que dá origem aos jacarés e crocodilos, que no passado foi muito mais diversa. E a gente tem os precursores dos mamíferos também. Então essa diversidade toda está guardada nas rochas aqui da região. Esse animal aqui talvez seja um dos fósseis mais icônicos que a gente tem no Rio Grande do Sul. Ele se chama Prestosuchus e ele viveu há cerca de 240 milhões de anos. Isso é muito tempo no passado. Se a gente pegar, por exemplo, o dinossauro mais famoso, talvez, que é o Tiranossauro Rex, ele viveu 170 milhões de anos antes dos tiranossauros. Então a gente está num momento muito antigo da história da vida.
Ele é um dos fósseis mais bonitos, talvez, que a gente tem aqui na Quarta Colônia. E uma coisa super interessante dele é que ele não é um dinossauro. Esse animal viveu antes ou talvez durante os primeiros momentos em que os dinossauros estavam surgindo no planeta. Então quem mandava no pedaço naquela época eram eles. Esse animal aqui foi um predador, um dos primeiros grandes predadores da era mesozoica, com quase 7 metros de comprimento, talvez até mais, né? Um crânio enorme, um fóssil maravilhoso e provavelmente foi o predador de topo de cadeia dos ambientes em que ele viveu, aqui no Rio Grande do Sul. E ele atesta para a gente uma riqueza maravilhosa de fósseis que a gente tem no sul do Brasil, que vai muito além de apenas dinossauros. De certa maneira, a gente pode dizer que a raiz de toda a biodiversidade moderna está justamente nesse período, que é o período Triássico. O Prestosuchus, embora ele não seja um dinossauro, ele está muito ligado com a origem de uma linhagem muito importante, que é a dos jacarés, dos crocodilos. Então a gente pode brincar que ele é um tataravô dos jacarés, quem sabe. Tive a sorte, em inícios de 1968, de conhecer o Dr. Price, Llewellyn Ivor Price, tá? E me tornei o seu discípulo. Trabalhei com ele durante 13 anos. E Price me pegou um geólogo, um jovem geólogo recém-formado, que ajudava ele nas classificações estratigráficas e arrumar as coleções e transformou num paleontólogo. Que um fóssil é algo que tem que ser respeitado, porque ele é o resto de um ser vivente que já desapareceu da Terra há muito tempo. Os fósseis do Cretáceo têm cerca de 120, 70 milhões de anos atrás, e esse material tem que ser coletado, preservado e entendido, que quando ele é retirado do campo, ele é um bem natural. Quando ele vai para o laboratório e é estudado, ele vira um bem científico. Mas quando você dá um nome a um fóssil, coloca o nome do fóssil, chama de, por exemplo, Trigonosaurus pricei, quer dizer, o dinossauro do triângulo em homenagem ao Price, ele ganha um aspecto cultural. Existe agora um recém que foi chamado de Tietassaura, né, que foi descoberto numa certa região no nordeste do Brasil, mas talvez o primeiro, pelo menos que eu me recorde, é justamente esse aqui do lado, a Berthasaura leopoldinae. Berthasaura no sentido de uma homenagem justa a uma pessoa maravilhosa, uma cientista, uma feminista, uma pessoa que estava à frente do seu tempo, foi inclusive política, né, deputada suplente, né, e que chama Berta Lutz, que fez contribuições muito importantes no campo da herpetologia. Então, a Berta Lutz é uma pessoa assim, fantástica e trabalhou no Museu Nacional. Então é uma boa homenagem a essa importante pesquisadora que nós tivemos. E também Leopoldinae por 2 motivos. O primeiro, homenageando a Imperatriz Leopoldina, que poucos sabem, mas foi fundamental na independência do nosso país. Então ela realmente era uma pessoa educada politicamente, era uma cientista, ela se interessava mais por mineralogia e nós acreditamos até que ela tem incentivado a criação do Museu Nacional, que foi fundado por Dom João VI em 6 de junho de 1818. Então é uma homenagem, uma justa homenagem à Imperatriz Leopoldina. Evidentemente, quando se fala em fósseis, as crianças e todo mundo pensam imediatamente em dinossauros. Dinossauros, os dinos, encantam as crianças, encantam todo mundo. Mas a gente usa o dino como um emblema. Na verdade, atrás dos dinos vêm todos os outros animais, vêm as aves, os mamíferos, os invertebrados, os trilobitas, os amonitas, todos esses animais que representam. E, além disso, e muito, muito importante, são as plantas fósseis. Que sem as plantas, esses animais não viveriam. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma riqueza maravilhosa de fósseis de vertebrados no sul do Brasil e no Brasil como um todo, nós temos uma riqueza maravilhosa de fósseis de plantas. A gente chama de lenhos fossilizados. Um exemplo é o município de Mata, que fica aqui no Rio Grande do Sul, que tem verdadeiras florestas de coníferas, de pinheiros, que foram preservadas no seu local. Então a gente tem lenhos de dezenas de metros preservados que se tornaram fósseis, se tornaram pedra. Mata é conhecida como a cidade da pedra que foi madeira. Por que disso? Porque Mata é considerado um museu ao ar livre.
Temos muitos fósseis vegetais aqui na cidade, que foram descobertos em 1976 pelo padre Daniel Carmin. Além dos museus que a gente tem os materiais que estão preservados com os estudos, também na cidade temos as praças, jardim, grutas, todos eles decorados com fósseis vegetais. Então, por isso Mata é chamada a cidade da pedra que foi Madeiras. Elas são datadas em mais de 200 milhões de anos. Temos por toda a cidade nossa secretaria, que é a Secretaria de Cultura, Turismo e Paleontologia, justamente para valorizar essa riqueza que temos aqui no nosso município. O Birajara aparentemente foi a última gota num copo d'água que já estava cheio. E envolve algo muito especial, que é o Birajara poderia ter sido o primeiro dinossauro com penas descrito no mundo. E ele só não foi porque ele passou 25 anos na prateleira de um museu estrangeiro sem ser estudado. E isso, para quem estuda dinossauros, como eu e como outros colegas, mexeu muito com a gente. Porque o primeiro dinossauro com penas descrito no mundo foi encontrado em 1996 e descrito em 1996 na China. E isso mudou para sempre a história da paleontologia na China. Institutos de pesquisa paleontológica foram construídos por lá e, de repente, um país que tinha alguma relevância paleontológica, mas não era nenhuma grande potência paleontológica, se tornou uma grande potência paleontológica por conta dessas descobertas que mudaram a visão que a gente tinha sobre os dinossauros, de répteis lentos, estúpidos, para algo muito próximo das aves, que poderiam se comportar, né, de uma forma muito similar às aves. E saber que o Birajara, o fóssil do Birajara, foi encontrado em 1995, aqui no Brasil, e foi levado e passou muito tempo sem ser descrito, poxa, a gente poderia ter sido o protagonista dessa história, dessa grande mudança, né, que ocorreu, dessa grande revolução que aconteceu na paleontologia, mas a gente não foi, porque ele ficou 25 anos à prateleira de um museu. Então, o que aconteceu para esse dinossauro voltar? Qual foi a última gota d'água, né? Envolvendo muitos dessas coisas que eu acabei de mencionar, mas o envolvimento de algumas pessoas, alguns profissionais da área da paleontologia mesmo, que já eram conhecidos por trabalhar com fósseis de origem suspeita, né, suspeição de remoção ilegal desse material daqui, um grupo de paleontólogos se reuniu e tentou protestar por conta disso. Principalmente paleontólogos, eu inclusa, que se dedicavam a divulgar a ciência já nas redes. E daí surgiu um movimento em torno de uma hashtag, né? Esses protestos com hashtag, eles têm mobilizado muitas pessoas, têm dado voz ou amplificado a voz de muitas pessoas, e a gente tentou utilizar essa mesma técnica para solicitar a restituição desse material. Então a hashtag O Birajara Belongs to BR foi utilizada, né? E acabou congregando não só paleontólogos do Brasil e do mundo, em volta da discussão desse tema, né, o problema do tráfico de fósseis, que é um dos desdobramentos dos impactos do colonialismo na ciência, mas também reuniu uma grande parcela do público geral interessado sobre o tema e que não sabia que isso era um problema. O Birajara foi absolutamente um movimento importante, tiveram particulares, pesquisadores, inclusive a Sociedade Brasileira de Paleontologia engajada, mas também teve o trabalho de bastidor. Eu acho que o fundamental, para mim, na minha maneira de ver, eu já escrevi inclusive um pouco sobre isso, foi a ação dos editores da revista em recusar o artigo, ou melhor, recolher o artigo, retratar o artigo. Esse movimento fez com que você fizesse a grande modificação, porque pedir para repatriar já haviam antes, sem querer diminuir o trabalho que as pessoas fizeram, que foi fundamental. Mas o grande diferencial foi o pesquisador ter seu artigo despublicado em função de uma situação ética. Essa é uma outra preocupação muito grande que eu tenho como coordenador, é de garantir que essas análises sejam feitas por alunos brasileiros, ou pelo menos em contextos de colaboração onde exista claramente um planejamento de treinamento de recursos humanos, transferência de conhecimento e também transferência de recursos financeiros. Porque hoje a gente vive uma espécie de, não
necessariamente por mal, mas pela estrutura dessas análises, né? A gente meio que reestruturou uma espécie de colonialismo científico, porque basicamente os grandes grupos europeus e americanos detêm a expertise e os recursos financeiros necessários, né? E muitas vezes alguns grupos do sul global acabam se posicionando como meros exportadores de amostras, né? Uma comoditização do patrimônio arqueológico. E aqui a gente tem muito essa preocupação, né, de garantir que, além dos resultados científicos propriamente dito, que isso seja feito no escopo de amadurecimento institucional e treinamento de recursos humanos brasileiros. Não é raro, hoje em dia, muitos locais, né, de sítios arqueológicos que estão perto dos territórios tradicionais, né, das populações se apropriarem e realmente trabalharem nessas questões de demarcação de território, né, de questão de ancestralidade, de reconhecimento de direitos à terra, né, ao território, à sua visibilidade, né, e à sua existência através dos sentidos que eles dão aos sítios arqueológicos. Então, eu acho que isso é importantíssimo e a arqueologia é uma ciência social também, né? Então, a gente precisa trabalhar essa relação das coisas e das pessoas. A arqueologia era aquela ciência supostamente neutra e que trazia informações do passado e todo mundo acreditava nela porque nós somos especialistas. Agora nós estamos no momento de trabalhar com as comunidades locais, ver quais são as interpretações delas sobre esses objetos. Né? Como que eles percebem isso como uma continuidade, como uma resistência. Então, nesse sentido, essa ecologia de saberes, né? De ouvir o outro também e de incorporar isso nas nossas publicações, nas nossas referências a autores, né? Não falar só dos colegas, mas também falar das pessoas que vivem nesses lugares e que têm as suas teorias sobre essas culturas. Se você viajar para qualquer museu da Europa, dos Estados Unidos, grande museu, você vai ver que tem um monte de peça do resto do mundo. A arqueologia está muito associada ao colonialismo na sua história, né? Tanto que a imagem do arqueólogo que a gente tem sempre é aquele cara de chapéu, de colete, né? É uma imagem do colonialismo, é aquele agente colonial, né? Que é uma imagem horrorosa, né? O colonialismo foi horrível para as populações nativas desses lugares, né? Gente que nem nós aqui no Brasil. Então eu acho que a arqueologia internacional está tentando se libertar dessa herança colonialista e, ao fazer isso, está olhando para outras práticas de produção do conhecimento. E um dos lugares interessantes onde isso tem acontecido é aqui no Brasil. De uma maneira, como eu falei, de uma maneira mais ou menos inconsciente, muita gente fazendo isso porque achava que era a maneira mais ética de se fazer e, de repente, isso acabou entrando na moda, digamos assim, na arqueologia internacional, o que mostra que, por caminhos muito diferentes, a gente estava fazendo uma coisa que se mostrou interessante e importante, que traz uma contribuição para o debate arqueológico internacional. Isso é uma coisa que é uma marca da arqueologia brasileira e na Amazônia, principalmente, que é muito forte. As terras pretas de índios, os sambaquis, os geoglifos, onde nós tentamos aprender coisas e resgatar um conhecimento, seja no manejo de resíduos, criação de solos férteis, ou mesmo todas as questões que tem a antropologia e a arqueologia, são um legado dessas civilizações, dos povos de Pindorama. Uma coisa que me aflige é nós, os povos do século XXI. Qual é o nosso legado para daqui 1000 anos? Falar, o povo do século XXI deixou o lixão de seropédica aqui, contaminado com níquel, chumbo, cádmio. As extinções acontecem sempre por um desequilíbrio. A diferença é que esse desequilíbrio pode ser abrupto, como foi no caso dos dinossauros. Hoje nós sabemos já é claro, na década de 80 foi descoberta a camada de irídio, um pó de asteroide que cobre a Terra exatamente há 65,5 milhões de anos, quando então nas rochas não aparecem mais dinossauros. Essa teoria do asteroide nasceu em 1980. Quem causou essa extinção? Hoje nós sabemos, foi o asteroide. O asteroide foi uma mudança, um desequilíbrio abrupto
com incêndios, tsunamis e o principal, uma camada de enxofre que revestiu a atmosfera na forma de um espelho que refletiu a luminosidade solar por até 100 anos. A luminosidade caiu, o mundo esfriou e os dinossauros foram extintos ali. A megafauna, 65 milhões de anos depois, a megafauna foi extinta em diferentes regiões da Terra, em diferentes cidades e provavelmente por duas causas principais. Por exemplo, na Europa, é notável como ela foi extinta por ação humana, pela caça. Existem muitas evidências disso. Em outras, só que há 10 mil anos também, quando essa megafauna é extinta, o pulso maior de extinção acontece na América do Sul, é também sobreposta a uma mudança climática. As rochas e o seu conteúdo fossilífero, elas são uma informação tanto geológica quanto biológica importantíssimas. Cada vez mais nós estamos nos deparando com catástrofes ambientais, climáticas. E essas rochas e esses fósseis, eles são resultado, muitas vezes, de mudanças ambientais e climáticas no passado. Entender, então, não só descrever novas espécies, mas entender o que essas rochas, né, esses fósseis nos mostram, né, dessa evolução geológica e biológica, é importantíssimo também para entender, né, e nos preparar para as mudanças de hoje. Na concepção dos povos indígenas, nós temos os nossos Platões, os nossos Sócrates, né? Então, os nossos Platões e os nossos Sócrates eles sempre falaram da importância da natureza, né? Só que nunca foram ouvidos, né? Mas na concepção do que é a sociedade, né? Arlindo está falando aqui, mas o Platão diz isso, vocês vão ouvir quem, né? Platão, porque é um nome que estruturou a sociedade e tal, né? Por mais que ele esteja né, em algum momento certo, mas muitas das formas de pensar é errado, porque não coloca a natureza como principal, eu diria, personagem da nossa sobrevivência, como nós, povos indígenas, colocamos, né? Então, essa violência, não só da nossa concepção de vida, ele já vem acontecendo com a natureza. Quando agride a concepção de vida da natureza, agride os povos indígenas. E agora a natureza está cobrando, né? Então, isso a gente fala há bastante tempo, assim. Meu avô falava muito, faz a roça aqui por 10 anos, enquanto 10 anos, né, essa parte se recupera. Pesca nesse rio, enquanto uns 3 anos para cá se recupera. Então, essa administração do ambiente, ele foge da percepção do mundo ocidental, né, que enxerga na natureza como uma fonte mesmo de produto, né? Então, uma fonte sempre de matéria-prima para subsidiar outras formas de viver, mas sem entender que está também violando as formas de viver de outros povos, né? De outras concepções, né, de seres humanos, não só. Quando fala de seres humanos, né, a gente está muito incluído aí com a natureza como um todo, né? Porque se no passado tinha tantos jeitos de viver nesse território, nesse bioma, por que não no futuro a gente pode ter essa diversidade também, né? Ao invés de ser um único jeito de habitar o lugar. Então a gente está falando de uma história muito profunda e muito rica, né? Essa grande diversidade cultural dos povos indígenas contemporâneos é conectada a essa história profunda de muitos milhares de anos de vivência aqui, né? Isso gerou essa diversidade maravilhosa toda, né? A gente está falando de uma história muito profunda, que é uma história indígena. Muito tempo atrás chegou aqui um povo irmão meu, mas não nos reconheceu. Estavam cegos pela ganância e com sede de riqueza. Usaram a gente romper com essa ideia, né, de que o passado é uma coisa separada do presente, está separada do futuro. Não, acho que a gente pensar essa confluência de tempos permite a gente também ser muito mais responsável do que a gente está fazendo. Porque daí quando a gente está contando essas histórias que a gente chama histórias do passado,
a gente tem consciência que essas histórias impactam no presente também. O nosso contexto, a nossa vocação, o nosso lugar no mundo é de ser um país tropical. E é nos trópicos que a gente vive, né? E é dentro desse lugar, talvez, e vivendo nesse lugar, quem sabe olhando para as experiências do passado, de vida, que foram aparentemente bem-sucedidas aqui, cujos descendentes vivem até hoje aqui, que são os povos indígenas, a gente pode tirar lições importantes, né? Para entender um pouco qual pode ser o nosso lugar no futuro aqui no continente. É o Brasil se reconectando, é o Brasil se reflorestando as suas mentes. Isso já deveria ter ocorrido há muito mais anos, né? Malhaiosa, e bater que é demorosítico de excelente.